muita coisa se abre quando você aprende a programar. Da mesma forma que muita coisa se abre quando você aprende a falar uma nova língua, como inglês ou outra coisa. Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na E área. começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. E hoje nós temos aqui um convidado ilustre, mais um entre eles aí, para falar bastante sobre arquitetura generativa. Aqui a gente vai receber o Thomas da Arquigen. Acho que é uma empresa aí que está causando um burburinho no mercado por ser uma tecnologia muito inovadora e por estar rompendo barreiras aí no mercado, né? Então gostaria de agradecer o Thomas e pedir para ele se apresentar aí. Bom, eu que agradeço pelo convite aqui para participar do podcast. Conheço o Júlio já de longa data, então é engraçado os nossos destinos se encontrarem aqui, né, nessa fase da vida profissional. Meu nome é Thomas Takeuchi, sou formado arquiteto e urbanista pelo Mackenzie. Mas desde o começo da minha vida profissional eu acabei caminhando para um outro ramo. Não outro ramo, né? Tem muita sinergia. Mas eu comecei a focar muito na tecnologia aplicada à arquitetura e não na produção dela em si. Já passei por diversos escritórios de arquitetura, já trabalhei desde projetos de varejo até fábricas e aeroportos. E hoje em dia eu tenho uma empresa que é a Arquigen, que é uma empresa de software para criar projetos de arquitetura. Então a minha jornada sempre foi tentar utilizar de alguma forma a tecnologia para mudar a forma de se fazer projetos de arquitetura no nosso processo. Eu já tive empresa de consultoria em automação de processo, escritório de arquitetura e engenharia. E sempre tentando focar em deixar o trabalho, né, do nosso dia a dia mais eficiente possível. Eu acho que a Arquigen ela é meio que o extremo, o cume dessa jornada, pelo menos até hoje, né? Para mim é o extremo da automatização dos processos que a gente conseguiu chegar. Legal, Thomas. Eu acho que deu pra ter uma carteirada aí do Thomas, né? Entendeu um pouquinho. Fora, esse ele não falou, porque ele também é um pouco humilde, né? Então eu vou falar pra ele. Mas o Thomas também, ele já foi professor, né, Thomas? Deu aula em universidades, né? Eu já dei bastante aula. Ainda é, né? Que agora não dá mais tempo, mas é uma paixão minha dar aula. Dei aula em muitos workshops, já dei aula na pós-graduação da Federal do Paraná, na cadeira de BIM em programação. E participei fui mentor de alguns workshops interessantes, como a EA Visiting School, em especial de 2015, sempre focado na área de programação. Então, sempre estive muito próximo dessa área da academia. É mais recente que eu acabei me afastando, mais por uma questão de tempo do que falta de vontade, assim. Não, legal. Mas tem esse pezinho, assim, na academia. Fiz meu mestrado também em Big Data aplicado ao urbanismo, então sempre foi relativamente acadêmico. Agora que eu não estou mais tendo muito tempo. Tá na hora de ganhar dinheiro, né, Thomas? Um pouco. Tô brincando, gente. É brincadeiras à parte. A gente sempre fala, porque assim, eu também dou aula, então a gente sabe o quão é necessário a gente estar na ativa ali também para passar o conhecimento para a nova geração, para quem tá preparando o mercado e para se conectar com o novo, né? Então acho que é uma coisa sempre bacana. Thomas, fala um pouquinho pra gente, né? Assim, você falou um pouquinho a sua formação, a sua jornada ali, como é que você... Mas, cara, como é que você se encontrou nesse mundo, né? Porque quando a gente fala de programação, arquitetura generativa, que tá agora inteligência artificial, tá tudo muito, né? Mas são assuntos que já existiam, né? Mas como que você foi vendo assim, cara, como que o Thomas caiu nesse caminho aí, né? Acho que até o legal o contexto da época que você começou a mexer com isso, como que tava o mercado nessa área de achar, de ter de acesso a esse conhecimento. Exato. Nossa, bom, isso já vem de longa data. Para quem não sabe, eu sou formado pelo Mackenzie em 2013. Então já é uma década aí de graduação. Quando eu era estudante, eu era apaixonado por conceito de arquitetura, teoria da arquitetura, história da arquitetura. Era nisso que eu gastava a maior parte do meu tempo na biblioteca. E programação era um hobby. Era um hobby que eu tinha, que eu gostava de uma questão de racionalizar processos, assim. Mas era só porque eu achava divertido. Meio que eventualmente mudou, né? Hoje em dia eu leio e estudo sobre arquitetura como um passatempo, como um hobby. Programação virou trabalho. Mas como é que começou foi... Acho que foi 2010. Teve um congresso de tecnologia e arquitetura que é o SIGRAD, que aconteceu no Mackenzie. Eu lembro que eu não tinha conseguido me candidatar ali
A vaga de cursos, no caso, era de um software chamado Grasshopper, que é um plugin do Rhinoceros para programação visual. E eu fiquei de gaiato ali. Eu não, fiquei tipo no canto da porta, tentando espiar e ver o que diabos estava acontecendo. Lembrando que eu tinha acabado de entrar na faculdade quase. Era primeiro anista. Eu achei tudo muito louco, assim. Eu comecei a ver umas formas que eu não consegui, jamais ia conseguir modelar no CAD ou no SketchUp ou qualquer coisa do tipo sendo criadas a partir de parâmetros, né? A partir de números que o pessoal ia colocando na tela, e achei aquilo incrível. E aí, como eu já tinha alguma experiência da vida de programação, comecei a explorar, comecei a olhar o Grasshopper, achei muito legal e comecei a testar o que dava para eu fazer com aquilo. No começo eu estava muito fascinado pela forma na arquitetura e como é que programação permitia eu ser mais criativo. Então, permitir criar formas mais legais, fazer partidos arquitetônicos mais interessantes. Mas isso não durou muito tempo, assim. Ainda na graduação, o que me veio à luz, e eu carrego isso até hoje quase como uma missão profissional, é a programação, ela encanta pela abertura de possibilidades que você pode fazer na forma. Então, você vê projetos da Zaha Hadid e tudo mais, que tem umas coisas incríveis. Mas, para mim, o real valor é o potencial de você automatizar coisas que, em princípio, seriam muito manuais. É tipo, o que é muito repetitivo no meu processo como arquiteto, que se eu conseguir descrever uma fórmula corretamente, um algoritmo corretamente, ele poderia fazer no meu lugar. E daí que veio esse brilho. Acho que essa epifania foi lá em 2012 e carrego até hoje. Essa é a grande vontade. Tem muito espaço para automatizar, não só na arquitetura, mas na cadeia da produção, da construção civil inteira, assim. Tem muita coisa que é manual, tem muita coisa que é artesanal ainda. Acho que foi daí que começou esse interesse. Aí eu lembro um episódio muito específico, até num escritório aqui da General Jardim, que eu era estagiário na época, e foi quando foi a virada de chave mesmo. Não vou citar nomes, assim, mas sempre os trabalhos mais chatos eram passados para o estagiário, né? E eu lembro que eles estavam fazendo estudo de implantação de uma fábrica. O meu chefe, ele vinha com um desenho ali de um platô que ele tinha pensado em um terreno. E isso num papel manteiga ainda, então era aqueles bem escritórios, ateliês saudosistas, né? E ele falava assim, olha, eu pensei nessa implantação, faz para mim aqui o cálculo de corte e aterro. Vê se tem bota fora, bota dentro e quanto que tem de movimento de terra. Aí beleza, eu tinha acabado de aprender as coisas ali na aula de topografia, fazia na caneta ainda, a conta, acho que levava umas 8 horas fazendo o negócio. Se eu não tivesse errado, eu entregava para ele depois, né? E aí o que acontecia é que logo na sequência ele falava, legal, agora rotaciona 15 graus aqui e move 10 metros para a direita. E tenta de novo para ver se a gente consegue otimizar. Mais Aí 8 horas. vai lá mais 8 horas, fazendo na caneta. Eu falei, meu, se a minha vida profissional se resumir a fazer isso, eu mudo de carreira já. Vou assim. desistir. Ainda dá tempo de eu virar, sei lá, estilista, alguma coisa assim. Porque tava difícil, né? Aí eu lembro que foi meio mais ou menos na época que eu comecei a ver que dava para fazer ali com o Grasshopper. Eu pensei, meu, será que eu consigo automatizar isso que ele tá me pedindo? Eu gastei ali algumas semanas, talvez um mês e pouquinho, quebrando a cabeça. Eventualmente eu criei um script que conseguia fazer aquele cálculo de volume de terra, de corte e aterro, e dava o que antes eu levava 8 horas, minutos, assim, para processar. Mas eu tinha zero visão empreendedora naquela época e eu não falei pro meu chefe que eu tinha feito. O que eu continuei por um bom período, assim, até que de repente eu tive que contar. Eu continuei levando as 8 horas, rodava nos últimos minutos do meu dia de trabalho, entregava para ele e ia embora. Nesse meio tempo não fazia absolutamente nada. Ou ficava vendo coisas da faculdade, ou ficava na internet, ou no Facebook. Ficava vagabundeando ali. Mas foi quando eu percebi, cara, o quão potente é e como é impactante no ponto de vista de negócio a automatização de processo aqui na nossa cadeia. É um exemplo simples, mas foi quando eu percebi, cara, isso aqui resolve problemas do mundo real. Não está apenas na academia, não está apenas para criar formas para eu entrar num concurso de arquitetura. Eu realmente consigo automatizar e retornar valor. E desde então ficou essa semente. Acho que a ArcGen talvez até tenha nascido desse dia, dessa ideia.
É isso aí. Caraca, não, muito bom, cara. Eu simpatizo muito do que você tá falando. Até quando a gente se conheceu lá em 2014, né? Eu fui, pra quem não sabe, o Thomas tava dando um curso de rinoceros, né, Thomas? E Grasshopper. Isso, eu falei, cara, era o único cara que eu conhecia, assim, que tinha mais, vamos dizer assim, um cara que dominava o assunto. E eu sempre trazia pro Thomas, Thomas, preciso fazer esse fechamento agora do estágio. Thomas, agora preciso fazer esse fechamento do monotrilho. Thomas, no WhatsApp, naquela época a gente já se comunicava no WhatsApp. Aí ele, não, faz isso, agora tenta usar essa forma. E eu tenho muito a cabeça mais prática. Você falou que vinha mais com uma parte de programação e tudo. Eu já tinha a parte mais de negócio, de venda e tudo mais, né? Então eu sempre fui muito bom em vender a ideia, vender o conceito, mas a execução eu tinha que ter um esforço muito maior do que o pitch de venda, né? Eu pegava aquilo, já tinha esse pensamento na época. Poxa, eu precisava otimizar, foi quando eu encontrei você naquela época, né? Legal. Porque eu falava assim, não faz sentido, né? Quando a gente fala, para quem entende o que é programação, entende que a programação, ela serve, né? Para otimizar os processos. Seja num design ali, no desenho, ou seja, na parte de dia a dia. E a gente só usava na parte do dia a dia. Eu lembro também que eu passei uma situação similar, Thomas, se eu já te contei essa história. O metrô de São Paulo mandava pra gente um documento para você fazer cálculo de vão lá, de escada rolante. E para ter as premissas e ter os fornecedores que são capazes de entregar para aquele vão, por exemplo. E foi na época que eu fiz o curso com você. Eu não sei se eu te contei essa, mas quando eu terminei o curso eu consegui fazer a programação junto com... E tava surgindo a conexão com o ArchiCAD. Naquela época. E a gente tinha que migrar lá na Fernandes para o ArchiCAD e tudo. E eu lembro também que a gente demorava coisa de um dia para fazer o projeto daquilo tudo calculado e mudava o projeto, o pé direito. Você tinha que jogar fora e fazer tudo de novo. Depois que eu tinha feito na época com o Grasshopper também, eu passei pela mesma experiência. Não demorava... A gente demorava um dia inteiro, passou a demorar ali coisa de 15, 20 minutos. Só que eu tinha mais tava mais resolvendo um problema do que aquilo era a minha realidade do cotidiano. Falei, beleza, agora eu tô resolvendo esse cara, vamos pro próximo desafio, que era ajudar alguém lá no Revit, no ArchiCAD, outra ferramenta. Não era muito focado em programação, né? Mas Era apagar incêndio, né? Não, era apagar incêndio, eu usava ali o Dynamo em alguns momentos, mas era focado muito no serviço de arquitetura mesmo, né? Não, eu acho até interessante que ele comentou, porque tem um estagiário nosso aqui que ele recentemente começou a assistir o curso nosso de Dynamo, que tá gravado. E o pessoal, às vezes, tem um pouco de medo de olhar para esse lado, né? Todo mundo estagiário de arquitetura. E ele começou a assistir as aulas, e aí depois que ele assistiu tudo, ele chegou para mim e falou assim, ô Jonas, cara, quando você para lá para fazer alguma coisa, você já sabe como você vai fazer? Como você vai ligar os blocos? Eu falei, não, a mentalidade você tem que ter, lógico, se a pessoa talvez que tem um domínio completo da ferramenta, ele já conhece na cabeça dele todos os passos. Mas eu falei para ele, na tua cabeça tem que ser assim, ó, o que você vai entrar e como que você vai sair. E se você fosse escrever o passo a passo do que você quer fazer, como que você falaria o teu passo a passo? E aí você vem buscando blocos que vão conectar. E a mesma coisa se eu fosse programar por escrita, né? Como que eu vou fazer cada função que eu vou encaixar para chegar no resultado final? E acho que é essa que é a cabeça que muitas vezes o pessoal não tem, né? De que eles podem olhar para o dia a dia, ver processos, ver possibilidades que tem no dia a dia, que são repetitivas e que se eu olhar o que eu faço ali, eu consigo encontrar um padrão e resolver com um algoritmo. Assim, você tem que ser picado por o bichinho da curiosidade, na verdade, né? Porque se o cara não tem a curiosidade, fala, cara, tem muita gente que hoje em dia, eu acho que tá um pouco mais forte isso, mas é assim, o cara já aceita, às vezes, a resposta se dá. Dá pra fazer isso? Não dá. Aí a pessoa nem se questiona, ela nem discute, nem briga contigo, sabe? Pela ideia dela. Ela só aceita que é daquele jeito e vai pra frente, entendeu? Então, acho que a gente tinha um pouquinho disso naquela época, né? De, olha, se questionar e falar, cara, dá pra fazer melhor, né? Muitas vezes que a gente tá discutindo aí você, eu falo, dá pra ir 1% melhorzinho agora? Né? Porque senão a gente não teria Spotify, não teria todas essas aplicações que tem hoje, porque foram movidas pelo desafio. E aí eu queria fazer uma pergunta, aproveitando todo esse gancho, olha, acho que dando essa introdução pro pessoal, como a gente se conheceu, como o Thomas entrou nesse universo, né, Thomas? Cara, o que é arquitetura generativa pra galera, entendeu? Acho que às vezes quem tá escutando aqui, beleza, viu ali um pouquinho sobre nós, mas não faz ideia do que é arquitetura generativa. Acho que a arquitetura generativa às vezes se resume a Frank Gehry e Zaha Hadid, a arquitetura generativa, né? Então acho que é legal não só trazer a parte da teoria, mas e também explicar assim, o que isso resolve na vida dele, né? Tá.
É uma pergunta difícil, não tem um consenso. Tem muita gente que acha, especialmente quando você fala de arquitetura paramétrica, não especificamente generativa, né, mas que está associado à forma, que é um movimento estético, né? Pelo menos isso na arquitetura. Mas pelo menos no meu entendimento, arquitetura generativa é quando você consegue fazer, a partir talvez ali de algoritmos, a partir de uma programação, com que o projeto de arquitetura em alguma instância se crie. Você tem controle, que nem você tinha falado, né, dos inputs. Você não necessariamente sabe o output, mas todo o meandro ali você já não faz mais. Quando você passa ali os parâmetros iniciais e a coisa se monta sozinha e foi um computador que fez isso, eu entendo que é uma arquitetura generativa. Ela foi gerada de alguma forma e você não participou do operacional. Você cuidou do tático e estratégico apenas, né? Entendi. Porque muitas vezes até eu mesmo tinha uma visão, até que eu acabei de jogar aqui no chat GPT para ver o que o nosso amigo chat GPT ele fala para nós, é exatamente o que o Thomas acabou de falar, né? Que não só envolve arquitetura generativa em arte e design, mas também redes generativas adversárias por inteligência artificial. Isso é um método, né? Dentro de... E há um grande guarda-chuva, e aí dentro de IA você tem a parte de machine learning, que é métodos de fazer uma máquina aprender de maneira muito superficial, e dentro de machine learning você tem um dos métodos que é esse GAN, que é Generative Adversarial Network, mas existem vários jeitos de você fazer, esse é só um deles, né? Legal, você viu que eu tenho meu chat GPT aqui, Thomas, né? Eu acho legal. Hoje em dia eu já nem sei mais os detalhes, é a galera que da ArcGen que manja mesmo. Eu acho legal isso aí, que no MBA também eu tive uma aula tipo, que veio um convidado para falar sobre IA e até um pouco mais a fundo, assim, do que o público que ele estava falando teria capacidade de absorver. E depois a gente teve um evento que a gente foi, que deram uma pincelada e tal, sobre método supervisionado, método não supervisionado. Isso aí. E aí é muito legal, porque às vezes esse tipo de assunto, para um público que estava lá muito leigo, que queria saber sobre vender imóveis no mercado imobiliário. E essa galera ele só queria saber, tipo, tá, mas e como que eu quero que o programa saiba qual que é o meu cliente final? Eu quero saber o perfil. Mas assim, porque querendo ou não, o ChatGPT ele é muito simples, né, de se usar, de se operar no dia a dia. E o pessoal não sabe a complexidade que é por trás de como é montado todos seja o ChatGPT ou uma NPL, né, que é Neural Programming Language. E aí tem outros tipos de IA, né, e o pessoal só vê o capô na frente, assim, a forma como tá tudo bonitinho rodando, né. Mas eu acho que tem muito também essa questão da ainda ser algo novo, né, para a população, para a sociedade, mas já é algo que daqui a alguns anos a gente já não precisa nem estar falando, já é algo do dia a dia, né? Já está sendo, né? Acho que você acabou de pesquisar no ChatGPT um termo ali que veio na discussão. Eu uso o ChatGPT para tudo, para mim até para corrigir texto assim que eu vou escrever, já uso o ChatGPT. Então quando ele vai se tornando popular, já se torna um pouco mais... E eu acho mais agradável pesquisar hoje em dia por um ChatGPT ou por qualquer outro parecido do que pesquisar na internet. No Google. Hoje em dia tá tão ruim os buscadores de internet, tá tão ruim os sites, tudo só vem propaganda, tudo só vem com otimização de SEO, spam, não sei o quê, que a informação que de fato você está querendo buscar, você não acha. É verdade. É um saco. Eu prefiro perguntar pro ChatGPT do que buscar no Google, que eu fazia antigamente. Legal. Bom, Thomas, agora eu queria que você falasse um pouquinho assim, você falou como estava ali talvez nascendo o ArcGen naquela época, né? Mas de fato, quando nasceu o ArcGen, né? Quando a gente fala o CNPJ ArcGen, a partir de que momento ela surge e ela vem atender as demandas do mercado? A ArcGen, ela nasceu de um jeito diferente do que as startups tradicionais, assim. E por que eu digo isso, né? Nós não estávamos olhando para um problema de mercado, especialmente de maneira metódica. A gente não foi ver qual que é o tamanho desse mercado, qual que é o tamanho do problema. E a partir daí propor uma solução, com essa solução proposta, buscar investidor, injetar dinheiro próprio e começar uma startup. O que a gente estava fazendo mesmo era eu e o Ale, que somos os cofundadores, a gente estava estudando e tentando aplicar arquitetura generativa. E onde que a gente estava tentando aplicar? Especificamente nos segmentos do varejo
a gente achava assim, o generativo, pelo menos até onde a gente tinha maturidade de tecnologia na época, ele não ia servir para tudo. Ele não ia conseguir resolver qualquer tipo de projeto, ele não ia fazer um centro cultural, não ia fazer a sua casa de campo bonita e não ia fazer uma galeria de arte. Ele era bem limitado. Ainda hoje tem umas boas limitações assim. Mas existia um nicho muito específico de possibilidade que era mais interessante, era tecnologicamente mais tangível, que é o setor das produções de projetos mais padronizadas. O que se encaixa nisso, né? O setor do varejo, por exemplo. Você tem que garantir que uma loja, sei lá, da C&A aqui em São Paulo seja igual a de uma loja em Fortaleza. Você tem que seguir um padrão. As coisas sempre se repetem, só mudam de contexto. Uma construtora também, dependendo, você tem ali o produto imobiliário deles. Lógico que eles sempre mudam a roupagem, mas o modo de você fazer o estudo de viabilidade é sempre o mesmo. É um processo repetitivo e com pouco espaço de variações extremas, assim. Diferente, por exemplo, de um centro cultural, algum grande projeto. Então, nesse nicho específico de projetos mais padronizados, a gente entendeu que daria para aplicar essa ideia de arquitetura generativa. A gente estava tentando avançar com a tecnologia e fechar alguns casos com algumas empresas naquela época. Isso foi em 2019. Mas, curiosamente, não foi com ninguém do varejo e ninguém da construção civil que a gente fechou o negócio. A gente estava dentro do ecossistema do InovaBra, que é o hub de inovação ali do Bradesco, aqui na Consolação Paulista. E o pessoal do Bradesco veio perguntando no ecossistema, eles já estavam há um bom tempo pesquisando sobre o tema e vendo se tinha alguma solução, se alguém conseguia fazer as agências deles. Que eles ali tinham um problema ali de eficiência e tudo mais, e não tinha nada pronto no mercado e nem ninguém que fizesse, mesmo sob medida ali. Então, no segundo semestre de 2019, a gente fez uma prova de conceito com eles. Ela foi, super bem sucedida, eles ficaram muito satisfeitos. E retornou um contrato bastante razoável de bons anos ali de desenvolvimento com eles. Isso permitiu a ArcGen nascer. A gente não sabia se o negócio era escalável, a gente mal sabia assim, de negócio na época. A gente só sabia que a gente precisava resolver um problema de um cliente específico. Estava quase tratando como um projeto de arquitetura, por assim dizer. Só que no meio do caminho a gente percebeu, cara, a nossa solução não é que ela resolve agência bancária, não é que ela posiciona um BDN dentro de um ambiente. Ela pode colocar uma mesa dentro de uma sala, eu toda hora repito isso, né? Mas uma sala dentro de um apartamento dentro de um pavimento tipo, ou um pavimento tipo inteiro dentro de um terreno. Porque fundamentalmente o que nós estávamos construindo é um algoritmo, né? Uma inteligência que resolve ocupação de espaço com um conjunto de objetos. E aí quais que são as brincadeiras é que esses objetos têm regras de correlação entre si. Mas fundamentalmente é um arranjo de objetos dentro de um espaço definido. Por isso que a escala não importa e o contexto não importa, desde que a gente saiba quais são as regras de relações desses objetos. E aí a gente começou a testar provas de conceitos com empresas da construção civil, depois a gente testou com empresas do varejo, falou, nossa, isso aqui é um produto com mercado maior do que a gente estava imaginando antes, e com contexto maior. Então a gente continuou os próximos anos desenvolvendo e fazendo mais validações de negócio, e realmente percebendo que de fato o nosso produto pode ser aplicado em diversos contextos. Hoje em dia a gente já está até atuando no setor da saúde, para você ver como dá para ser adaptável. E foi quando, agora em 2023, a gente percebeu, nossa, legal, a gente tem uma solução interessante, ela é muito mais genérica do que a gente imaginava, mas a tecnologia ainda precisa evoluir. Ela precisa ser mais completa e mais fácil de implantar para diferentes contextos. Foi quando a gente decidiu buscar a primeira rodada de investimento na vida da ArcGen, que a gente acabou de fechar a nossa rodada seed, e foi uma boa jornada, mas a recepção ali do mundo de investimento foi muito boa, acho que o timing foi legal também, a solução era interessante. E a justificativa de por que a gente estava precisando buscar ali acelerar o negócio nesse momento foi muito, muito compreendida. Então, meio que assim que nasceu. Nós não pensamos desde o D0 que seria uma startup. Ela acabou se provando que faria sentido ser uma startup ao longo do processo. Mas a gente nunca ficou fissurado nessa ideia no começo. Acho que isso até é
uma dica para alguém que está pensando no mundo de startup e tudo mais, não fica fissurado no conceito de startup em si, e sim o problema que você está querendo resolver, né? Às vezes nem faz sentido você ter uma startup. Às vezes você pode não buscar investimentos, não passar por rodadas, e você ter um negócio super rendável que te dá divisão de lucros muito razoáveis, que você vai ficar feliz pelo resto da vida. Depende do que você tem em mãos ali. Cada negócio tem uma estratégia diferente. Startup, aceleração e rodada de investimento é só uma delas. Muito bom. Eu acho que alguns insights que eu peguei aqui que você já falou. É assim, o primeiro delas, lá atrás, é você ter falado que era um hobby, né? Era uma coisa que, tipo, você gostava de fazer. Você fazia porque você gostava de fazer. Senão você não tinha nem entrado nisso, né? E, naturalmente, isso daí foi invertendo a ordem. Eu acho que isso também é o caminho que você vai se encontrando ali, né? Como empresa, como profissional. Eu acho que isso também é uma parte muito legal da arquitetura e da engenharia, que ela é muito versátil e tem muita oportunidade. Aí você identificou isso muito, acho que muito cedo, eu diria, né? Ali você foi se identificando muito cedo. E um segundo insight que eu tive foi que durante o desenvolvimento você se preocupou muito mais, eu diria, naquela diversão de resolver aquilo, de estar curtindo o momento de estar fazendo aquilo. Você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas você estava aproveitando tudo aquilo porque você já tinha passado por outras experiências profissionais, então você sabia que aquele era o momento que você estava vivenciando tudo aquilo, aquelas experiências, né? E aí surge uma oportunidade, né? Na verdade, a oportunidade surgiu do trabalho que você vai desenvolvendo, que nem você falou, não sabia a dimensão do mercado. Eu vou te falar, por mim também foi muito assim, eu não tinha ideia também do mercado, só entendi assim, cara, só quero trabalhar com tecnologia, só quero viver com isso na construção civil. Gosto de BIM, é isso Gosto aí. de BIM, e assim, se der pra ganhar um trocado, eu tô feliz. E acho que foi mais ou menos isso também com você, né? E aí vai tomando a escala, porque às vezes você acertou em cheio um mercado que tá inexplorado ali, eu diria, e você começa a ter uma noção, né? Eu sempre falo, quem quer ter um negócio tem que ter 3 coisas, eu falo, que é coragem, visão e competência. Então, você tinha a competência, e aí você tinha já coragem, porque você já estava ali, de repente você não tinha ainda a noção da visão total do negócio, né? Muitos, às vezes, já tem a visão, já tem a competência e não tem a coragem. Por isso que eu falo que esse é um tripé ali, Flávio Augusto fala isso, é um tripé que você tem que ter, isso são anos, né, de curtir. Por isso que é legal contar a história dele, né, que não foi assim, Thomas se formou, fez um curso de Rhino, um curso sei lá, de Rhinoceros, fez um curso de Dynamo, e em um ano abriu empresa e pum, ficou milionário. Não é assim que funciona, né? Isso é o que a Netflix mostra, né? Podia ser glamouroso desse jeito, né? Podia ser. Eu achei engraçado até da história que você acabou de contar, porque vocês já assistiram Silicon Valley? Assisti, sim, recentemente. Então, e tipo, o primeiro episódio dele é muito engraçado, que o cara, na hora que eles descobrem, ele tá desenvolvendo um programinha, faz muito tempo que eu assisti o primeiro episódio, mas que ele tá desenvolvendo alguma coisa lá de tocar música, até que é o pipe não sei o quê. E aí o pessoal olha e fala, cara, como assim o algoritmo de compressão, de comprimir arquivo dele lá é muito poderoso e tal, e aí eles descobrem que aquilo lá ia revolucionar a internet, mas o cara tava fazendo uma coisa que nem era voltada para aquilo, né? E de repente se descobre resolvendo um problema do mercado. Eu imagino que vocês sabiam o que vocês estavam fazendo, mas acabou descobrindo que poderia atender várias dores do mercado, né? Não só talvez um nicho que vocês achavam que era, ou que vocês iam atender que era só varejo ali no começo, né? Foi isso, e a gente não tava nem olhando pro varejo só porque a gente achou que ali que tinha oportunidade no mercado, mas é porque é ali que a nossa a maturidade, a nossa tecnologia permitia. Uhum. A gente não tava nem olhando, a gente era tão iniciante que a gente nem tava olhando pro mercado. A gente falou, cara, com as habilidades técnicas que eu tenho hoje, eu consigo fazer isso. Sim. Não é porque a gente falou, a oportunidade de mercado tá no varejo. Não foi tão inteligente assim. Foi, na verdade, o oposto. Foi uma limitação técnica. O meu sonho era que fazer um centro cultural mesmo. Mas não tava Mas lá. O cara jogou um dado e veio logo um 6 de primeira, né? Então, assim, eu acho que eu falo que as pessoas que eles falam que tem sorte, os azarados ali, na verdade são as pessoas que estão ali muito inocentes com o processo, mas estão com uma boa vontade. Aí surge a tal oportunidade que eu falo, né? Então, e tinha uma coisa, não sei se você sabe, mas na época a gente estava prestando serviço para uma outra construtora. Eu não posso falar por causa de contratos de confidencialidade, mas assim... Eu sei bem como é esses contratos aí. Também tô super tentando me E em conter paralelo, aqui. a gente fazendo análise de maturidade dessa empresa pro banco,
De repente eu vejo a Arquigen ali. Uhum. Isso aí faz uns 3, 4 anos. Acho que vocês estavam justamente ali no início, né? Ah, caramba, eu não sei se eu te então. contei essa história. Eu do nada lá na agência falei, meu, o que estão fazendo com... Não, é que a gente tá aqui com uma empresa de arquitetura generativa. Quem que é o dono dessa empresa? Não, é o Thomas. Eu falei, o Thomas, é esse Thomas aqui? Então legal. Caramba. Então assim, É o mundo da volta, era um né? indício ali, sabe? Foi muito legal depois que a gente se encontrou num outro evento ali que eu falei, pô, o negócio tá dando certo, né? Eu acho que dentro disso, Thomas, queria que você falasse pro pessoal, né? Do que você vê do mercado, assim, tipo, que nem agora, você percebe a oportunidade, viu a visão ali, né? Mas o que você vê hoje de mercado, por exemplo? Porque é um mercado hoje que, pô, você para contratar deve ter tido dificuldade, né? Porque são profissionais muito específicos que você deve precisar ali para o desenvolvimento do... Quanto maior a novidade, mais difícil de achar o profissional. Porque você vai ter que desenvolver ele ou achar partes de um profissional, enfim. Queria que você falasse um pouquinho ali do mercado, né? Como que você vê o pessoal que tá no mercado de trabalho, porque às vezes eu vou ter que contratar um arquiteto, um programador, eu acho que eu acho super difícil isso. Então eu queria ouvir um pouquinho de você nesse sentido. Deve ser a dor de todo mundo, né? É. Pra gente, um arquiteto ou arquiteta que também sabe programar é uma mosca branca. A gente nunca encontrou pronto do mercado isso, na verdade, né? O pessoal que está com a gente hoje, eles aprenderam de fato a programar na Arquigen. E tem uma galera que tá trabalhando com a gente, assim, que começou muito mais cru do que eu, lá no começo, e hoje em dia dá 10-0 em mim, assim, tá anos-luz se a gente fosse comparar. Os caras ficaram muito, muito bons. Mas nós tivemos que treinar eles. Não veio pronto, e não foi um processo rápido. Foi talvez ali um onboarding de 6 meses, talvez, para começar de fato a estar produzindo na velocidade que precisava. Agora a gente está começando a trazer um pouco de método e tentar replicar o que a gente fez lá no passado, porque também a gente está passando por uma fase de crescimento, trazendo muito profissional. Mas a gente fez um processo seletivo muito extenso. A gente entrevistou acho que mais de 65 candidatos para essa vaga de arquiteto programador. E não tinha um pronto no mercado. A gente falava, cara, esse daqui a gente só fecha os olhos e contrata e ele já vai render no primeiro dia. A gente já aceita. Vai entrar, vai aprender com a gente e depois vai começar a retornar. Porque até quem tem experiência com programação visual, seja Dynamo, seja Grasshopper, ainda não é o nível que a gente precisa para estar performando como desenvolvedor. É só o gostinho ali, só o interesse. Então, assim, não acho que tem pronto ainda. Talvez daqui para frente uma mistura entre tecnologia, programação e arquitetura vai ficar mais recorrente. Talvez surja um curso, por exemplo, na SPBIM ou em algum outro lugar, ou até nas graduações tradicionais que foquem muito nessa parte de tecnologia ou de programação. Mas hoje em dia não tem. E quem aprendeu foi autodidata e não tem uma base teórica alguma. Foi vendo coisa na internet, um pedaço aqui, outro pedaço ali, foi tentando se desenvolver por conta. Para a Arquigen, o que a gente busca no nosso processo seletivo, né? Quando a gente está tentando buscar essa mosca branca, a gente já sabe que não tem. Aceitando a inexistência dessa figura, a gente fala quem tem maior potencial de virar essa mosca branca. Quais são as características ali, o perfil da pessoa para eventualmente virar essa mosca branca. O que a gente percebeu assim, histórico de capacitação técnica não importa, tipo, personalidade necessariamente não importa, importa o quanto ela tem interesse e tesão de querer aprender coisas novas. Geralmente pessoas que têm um perfil autodidata são ótimos candidatos, mas no final do dia o que a gente está sempre buscando é quem aprende muito rápido. Quem vai querer ficar, tipo, ali debruçado horas e horas até começar a entender um negócio que, em princípio, era inédito, sabe? É esse perfil, curioso, sangue nos olhos, que aprende absurdamente rápido, que a gente busca. Pô. Eu acho que é a característica mais importante que a gente tem que achar, né? E aí o desafio na parte de contratação é como é que você descobre esse aspecto da pessoa em algumas poucas conversas, né? Mas é engraçado porque esse perfil que você acabou de citar é o perfil de muita gente que a gente traz aqui que acaba se tornando referência na área,
porque é o cara que ele realmente gosta de tecnologia, ele é curioso, é aquele cara que às vezes ele se debruça o tempo todo, e não porque é uma obrigação do trabalho, mas porque ele gosta de fazer aquilo, né? E é engraçado porque é o perfil que a gente vê, acho que em várias áreas de tecnologia da construção, porque querendo ou não é o arquiteto ou o engenheiro, ele não se formou em programação, ele não fez isso, né? Mas esse perfil dessa pessoa, todo mundo que acaba caindo, o cara que é referência em FC, o cara que é referência às vezes em uma das ferramentas que já costuma fazer algum plugin, alguma coisa, é esse perfil, né, que hoje vocês estão contratando. E acho que até uma coisa que talvez você comentou aí, eu acho que vai ser realmente um passo que talvez vai ter que ser dado na academia ou nesses cursos complementares, de trazer uma realidade de produção mesmo, né? Porque muitas vezes eu me peguei fazendo pequenos projetos de programação por hobby, mas não tem o processo de um programador que está no dia a dia, que está envolvido com um time, que precisa de saber versionamento, que precisa saber colocar o que ele está fazendo que não é na linha principal, que ele está fazendo uma nova feature e depois ele vai ter que colocar para rodar. Eu acho que toda essa maturidade já é difícil na área de programação, porque tem muito programador de bootcamp, que aprendeu por fora. Isso tem de monte ali. Mas que sabe como que é o dia a dia de validar e tudo mais, né? Acho que já é difícil na área de programação. Quanto mais pegar alguém que, com certeza, todo perfil geralmente vai ser entusiasta, que sabe fazer um pouquinho de cada coisa, mas nunca um especialista eu achei curioso. Porque... É exatamente esse algoritmo aí que você falou. Porque assim, a gente conversou com muitos players do mercado e assim, todos eles colocavam o mesmo ponto. E, inclusive teve alguns que contratou às vezes um cara que é matemático, um cara de física, porque aí não achava o cara nem na construção civil. E, então assim, cada um vai montando ali o seu time da forma e na condição que ele acha, porque tem questão regional. Agora, tudo home office, online, facilita bastante também, porque você consegue dar mais oportunidade. A questão só é a comunicação, igual você falou, você tem que treinar um cara desse, você tem que ter uma forma muito clara o registro-chave de função dele lá, o RCF dele, você tem que deixar muito bem, pô, é um arquiteto programador, tá, o que é um arquiteto programador? É igual falar, o que é um arquiteto BIM? Porque é muito amplo, né, você fala, tá, tem que deixar, acho que desenhar o que você precisa ali, do perfil, de tudo que você precisa para contratar, o Thomas fez perfeito ali. 64 candidatos para achar um profissional, e é aquele ditado que eu sempre falo, assim, que eu peguei esse mantra da internet, demita rápido, contrata devagar. Não adianta você sair contratando, né, que nem um doido ali, correndo, principalmente pelo nível de responsabilidade que ele deve ter, os contratos, metas, compromissos, e também surge o nome da empresa. Você tem que tomar muito cuidado, eu acho que é o processo de treinar mesmo, né? E aí, Thomas, é uma coisa até que eu ia perguntar para você. Talvez é o caso de vocês mesmos criarem cursos e treinar, porque gera fomenta, né, essa galera para trabalhar não só com vocês, mas também porque a maioria que a gente conversou falou assim, que só achava o pessoal, tinha gente que contratava de fórum, cara. O cara que respondia muito do fórum falou, você não quer vir trampar comigo? Porque... era um cara... Inclusive, a gente postou ali a vaga em vários fóruns, assim. Nem sei, talvez tenha vindo de lá. Eu confesso que eu não sei mesmo. Dá uma pesquisada, cara, porque... talvez do lugar que o pessoal publicou, talvez veio de fórum mesmo também. Porque aí são essas partes, né? Os influencers, as pessoas que vivem a parada, né? Eu fiquei até curioso de saber, porque você teve, na história que você contou da empresa, então teve o início que estava você e seu sócio, o cofundador. E aí, a partir do momento que vocês viram a empresa de verdade, vocês, imagino que nem vocês não tinham essa experiência de ser um programador de verdade, de processo. Não tinha. Não sei se vocês tiveram que trazer consultorias, tiveram que realmente implementar um método de... A gente não trouxe consultoria, não para programação, mas olha o tamanho da ingenuidade. Quando a gente fechou o contrato ali com o nosso primeiro cliente, um contrato gigantesco, a gente achou que eu e o Ale sozinho ia conseguir dar conta. A gente fez todo o cálculo ali dos meses. Falou, nossa, se a gente terminar aqui no prazo aqui, olha quanto que vai sobrar pra gente. Vou aposentar depois disso. Aí passou acho que
3 semanas, assim. Falei, cara, deu ruim. Não vai dar, não vai dar, não. Aí vem a Precisa realidade, trazer né? gente. Aí precisa trazer gente. E aí a gente começou a ter que aprender tudo. Mas acho que a coisa mais esperta que a gente fez foi 2. Primeiro foi não trazer um arquiteto para também programar com a gente, e sim buscar direto um programador, um cara de ofício. Então a gente trouxe, que é o João Oda, né? Ele era nosso CTO, ele é da engenharia da computação, formado pela Poli, fez mestrado em inteligência artificial, e ele veio assim num dos primeiros dias da ArcGen. Foi o segundo que a gente contratou. O outro foi uma arquiteta que também estava com a gente desde o começo, e essa assim, ela aprendeu com a gente. Mas o João que ele trouxe o processo todo, que ele estruturou, que ele falou, cara, você precisa usar Git, você precisa versionar código, você precisa de um repositório remoto para que as pessoas trabalhem juntos, você não dá mais para você programar dentro de um Python numa bateria do Grasshopper. Isso não é um software. Então abandonamos tudo aquilo porque não performa, porque não dá estabilidade, dá muito lock-in ali no software hospedeiro. E começamos a construir tudo do zero. Teste unitário, tudo mais, a gente foi aprendendo ali. O João foi trazendo toda essa base. Mas a gente não teve uma consultoria, mas a gente contratou a pessoa certa na hora certa. Ele acabou sendo consultor ali, interno. Não, e não só isso, né? Acho que entra um pouco da humildade também, de falar, cara, a gente acha isso, vai naquela ingenuidade, igual você comentou, e eu falo, a mesma coisa pra quem é arquiteto e engenheiro. Cara, chega até um ponto que você é o vendedor, você é o dono da empresa, é o programador, você é o financeiro, RH, você é tudo. E é natural que a empresa vai crescendo, e aí que nem você falou, a primeira pessoa que eu contratei é estrategicamente pro negócio, eu preciso disso, senão a gente não vai conseguir entregar. Então é natural. Quem tá escutando a gente começar a fazer tudo. Daqui a pouco ele vai contratando, ele vai resolvendo os problemas dele interno, né? Então, olha, eu vou ter um cara de gerenciamento aqui de projeto, agora eu vou ter um desenvolvedor, agora eu tenho um estagiário, agora eu tenho um marketing, agora eu tenho a publicidade, agora eu tenho um RH. Então é tudo da necessidade que vai gerando valor, que eu falo, né, para a empresa. E é que nem você falou, né? Assim, a gente não tem um curso que te estruture tudo isso, né? Que desenhe um ArcGen, não existe. Isso é na tentativa e erro, e foi legal que ele pôde identificar isso lá atrás, né? Mas acho que tem que ter bastante... Eu falo, quem quer empreender tem que ter humildade, entendeu? Eu acho que a característica mais importante, assim. E a loucura que empreender, talvez o porquê que não tem um curso de fato eficiente nisso, é porque você sempre lida de você não saber o que você não sabe, aqueles unknowns, assim. Não é uma coisa assim, cara, tenho esse checklist, eu preciso do RH, preciso disso. Cara, eu nem sei o que eu preciso. Eu nem sei o que eu não sei que eu preciso, sabe? É uma loucura. E aí você vai descobrindo, e acho que é um pouco isso mesmo, né? É na necessidade que vai surgindo um passinho de cada vez ali. Agora eu preciso de um tech lead. Daqui a pouco, nossa, eu preciso entender se eu vou usar metodologia Scrum, metodologia sei lá o que, XP, para desenvolver. Depois a gente tem ali 10 desenvolvedores, poxa, eu preciso de um PO. O que é um PO? Você vai descobrir. Eu preciso de alguém para gerenciar o projeto. Nossa, agora eu tô com 20 pessoas. Não tô dando conta da parte RH. Agora, questões de pessoa, de cultura, tá descarrilhando. Agora eu preciso de uma consultoria de cultura. E aí você só vai descobrindo os problemas que você tem conforme a sua empresa vai amadurecendo. Uma empresa de 2 pessoas é uma coisa, que tem as suas dores específicas. Uma empresa de 10, 20 pessoas muda tudo. De 10 para 20 mudou completamente a ArcGen também. Problemas que a gente nem sabia que existiam. E pessoa, putz, tem que levar isso mais a sério. E também aquela coisa, né? Depois de 20 para 100 é outra, de 100 para 800 é outra, Nossa, aí vai indo, né? Não tem fim. Fora que antes era um problema, de repente você fala, esse problema também é meu, isso daqui, ainda mais quando lida com pessoas. E eu acho que é muita questão de girar os pratinhos que eu falo, né? Porque você tinha um pratinho no começo. Aí vem 2 pratinhos, 3 pratinhos, 4. Hoje você já tá nos 30, 40 pratinhos. E aí um pratinho começa a cair lá do outro lado, né? Que é o pratinho da qualidade, que é o pratinho do atendimento, que é complexo. Por isso a gente fala que assim, muitas vezes você tem, na minha opinião, né? Você tem que concluir ali pensando assim, cara, tem que aprender e bola pra frente. E a gente conversa sobre isso, né? Os desafios que vão surgindo, ou se você quiser trocar a palavra desafio para alguns que significa problema, né? Você não cresce, né? Então, muita gente só reclama e sai, e outras pessoas não, já vem aquilo como troca a palavra, eu falo que para mim é um sinônimo, o problema como desafio, entendeu? Porque
surgem oportunidades, né? Se você visse aquilo ali e desistisse, não ia ter Arquigen, por exemplo, né? É verdade. Então acho que essa parte é bem interessante. Agora tem amigo meu, assim, de longa data e fala, pô, tô querendo empreender, tô pensando nessa ideia, e vem pedir conselho, né? Quer um conselho? Não faço. Você gosta ali da estabilidade financeira, você gosta de dormir no final de semana, ter paz de espírito, você gosta de bater às 8 horas e passear com a família, ou sei lá o quê? Se é isso que você quer pra sua vida, cara, não vai empreender. Você tem que ter muita certeza mesmo, porque eu acho que a parte mais importante também é algo que a gente não consegue recuperar quando você toma uma decisão, que é o tempo, né? Então, e vai passando o tempo, você tem que ter mais certeza disso. Eu acho que o período que você passou da experiência, que nós passamos da experiência, e depois quando você vai ter um negócio, fica mais fácil, né? Eu acho que quando você começa já lá, recém-formado... Primeira jornada, nossa, é uma paulada. Eu acho que a curva de aprendizado é muito maior para quem está abrindo uma empresa logo após se formar do que uma pessoa que trabalhou 10 anos no mercado e abriu um negócio. Eu acho que se comparar... É muito traumático, eu acho. É. E acho que é perfil de pessoa. Você tem um perfil específico que vai querer empreender. E se você quer empreender, meio que você já sabe lá no começo da sua carreira que isso é pra você. Se depois de 15 anos que você tá num corporativo, multinacional, e de repente você quer empreender, nossa, aí a chance de se decepcionar ou de morrer nas pauladas do dia a dia é muito alto, né? Mas acho que vale muito de autoconhecimento antes de mais nada, né? Tipo, o que você quer pra sua vida? Você gosta ali do seu tempo livre? Você gosta de fazer hobbies? Você quer focar muito na família? Você quer viajar o mundo? Você quer o seu 13º ou sei lá o quê? Não é empreender. Se você for empreender, se você for ser dono, é um casamento. Não é nem um casamento, é um estilo de vida que você escolheu. Não sai de você. Não dá 7 horas e saiu de você. Você vai dormir pensando naquilo. Você pode estar com sua esposa, seu esposo, seus filhos. Você vai estar sempre pensando nisso. É uma troca bastante ingrata. É muito sacrifício que é feito para seguir essa jornada. É final de semana, você pode estar na Disney, que seja, você está pensando no seu negócio. Não sai de você nunca mais, assim, é um pacto. Eu acho que assim, tem ônus e bônus, né? Eu falo, assim como... Eu digo profissionalmente, até o momento que eu mais me evoluí foi quando eu trabalhava para outras empresas, porque é o momento que sobra aquele tempo que você vai fazer uma pós, que você vai fazer um inglês. E eu falo que também a vantagem de trabalhar, imagina, por exemplo, se eu trabalhasse na Arquigen, você tá ganhando para aprender, basicamente. Se a pessoa entender isso no longo prazo, por mais que ela tenha que apresentar resultados e tudo mais, ela tem um incentivo ali, né? Quando você empreende, não, cara, o risco é 100% seu. Você tem que entregar valor e às vezes você tem que fazer até coisa que você não gostaria de estar fazendo no dia a dia, atividades, eu digo, né? Porque você tem que pagar conta, enfim, é um assunto bem complexo, né? Mas a gente só percebe isso quando você entra. E eu acho que assim, também quando a pessoa se identifica, ela entende que ela quer ser um empreendedor, cara, vai fundo. Eu falo isso pra todo mundo. Se você acha que é isso que você quer mesmo, você quer viver disso, vai fundo. E achem pessoas que queiram também esse estilo de vida. Eu gostei da palavra que você falou, estilo de vida. Eu vou começar a usar isso agora. Bom, Thomas, queria que você falasse um pouquinho, você falou do mercado ali, como é complexo, eu acho que adquirir esses profissionais, desenvolvê-los, né? Aí eu tenho uma curiosidade. Então, como promover para o cliente que ele precisa da Arquigen ou precisa de arquitetura generativa? Porque eu acho que isso é bem complexo, né? Porque entra numa catequização, não sei como a gente pode chamar isso de... Tem aquele termo, né? Educação de mercado. Educação de mercado. Geralmente você quer fugir disso, né? Como negócio, você não quer se passar por educar o mercado. Mas às vezes tem momentos que não tem muita escolha, né? Especialmente quando você aponta de lanço, você vai ter que passar, talvez, por educar o mercado. Como que a gente, especialmente para a Arquigen, é muito tênue a relação. Tem um ponto que é muito fácil de justificar porque é interessante fechar negócio com a gente. E é muito simples, assim, até dá para pegar a história da arquitetura. Antigamente, ali, sei lá, 50 anos atrás, ou um pouco mais, os projetos de arquitetura e engenharia eram feitos na caneta nanquim. Para você fazer o projeto de uma casa simples, pode ser que você levasse 1 ano. E você tinha um galpão inteiro de um monte de desenhistas naquelas pranchetas A0 gigantesco para terminar o projeto. Quanto que isso custava, né?
quantos profissionais eram envolvidos para você fazer uma casa. De repente veio o AutoCAD, lá na década, sei lá, de 70, 80. E aí o que você levava um ano com um armazém inteiro de desenhistas, você conseguia fazer sozinho, ou com umas 2, 3 pessoas em um mês, ou alguns meses. Foi um ponto de inflexão radical, né? Mas isso permitiu que vários escritórios de arquitetura pudessem nascer, que antes seria impossível, porque você tem que ter ali Só pessoas que já tinham muito dinheiro e bala na agulha podiam se dar ao luxo de ter tantos desenhistas trabalhando. E pior ainda, só um mercado muito restrito conseguiria pagar o trabalho de toda essa galera para fazer uma casa de campo. Imagina para fazer um shopping, sei lá, na Nanquim. Quanto que ia custar só em projeto? Então, só de você digitalizar, democratizou. E a gente está falando ali de transformar um ano para, sei lá, 2 meses. Agora, com inteligência artificial e com ArcGen, o que a gente está falando é de transformar 2 meses para segundos. Eu acho que a radicalidade da mudança de eficiência está na mesma história de mudar Nanquim para AutoCAD. Então, nesse argumento, é muito fácil de justificar, especialmente para o pessoal de negócio, não para o pessoal do operacional, mas para o pessoal do estratégico, é muito fácil de justificar por que é razoável você investir. Agora, e quem está no estratégico? Né? Quem não está no estratégico e está no operacional? Quem está ali no chão de fábrica? Se chega essa solução e fala, vou resolver esse problema em 2 segundos, em vez de 2 meses, Ferrou. aí é complexo. Mas também para acalmar esse ponto, eu e o Alê, nós fundamos a ArcGen não com a visão de destruir ou desromper o mundo da arquitetura. Foi uma visão, na verdade, muito mais humanitária. E, inclusive, tem estudos do próprio Cal que trazem isso. A maior parte do tempo de um arquiteto, acho que aí por volta de 60% ou mais, é gasto em trabalho braçal. Documentação, dando trim, offset, ou no caso de um BIM, movendo parede, porta de lugar e tags de mobiliário de lugar, tags de porta de lugar. Ou criando família, ou o que quer que seja. E só o restante, então só ali de 30%, às vezes menos, você gasta pensando no partido arquitetônico, no conceito, ou seja, no que faz um espaço ser um bom espaço de arquitetura. Intelecto, né? É o que sobra. É o que deu tempo. Às vezes eu tenho um prazo ali de 2 dias para fazer um estudo de viabilidade inteiro de uma incorporação que vai ficar marcado na cidade por mais de uma geração. E eu só tenho 2 dias para fazer esse projeto. É absurdo, assim, inclusive do ponto de vista de responsabilidade para com a cidade. Você dedicar só isso de tempo para um negócio que vai ficar ali por gerações. E todo o resto você gasta desenhando cota, cara. Então a ArcGen, ela nasceu para tirar o arquiteto do operacional e trazer ele para o estratégico. Por um exemplo, em vez de eu ficar tentando dar trim offset o mais rápido que eu puder, ou seja, sem aqueles CAD monkeys que eles chamam, por que eu não fico pensando qual regra de arquitetura, qual visão de arquitetura que eu não tinha pensado antes, mas se eu ensinar para a IA, ela vai fazer um projeto melhor. Aí você pega essa regra, põe na IA, ela vai gerar um projeto diferente. E aí você fala, cara, faz sentido, essa implantação ficou melhor por tais e tais parâmetros, eu acho que eu melhorei ali a questão, sei lá, da eficiência do caminho viário, só que eu perdi sei lá, em relação ao área construída versus privativa, por algum motivo. Então, e se eu trazer uma nova regra, que eu não tinha pensado antes, e trazer uma nova regra para sair e rerodar, agora com uma outra visão. E ela vai e gera de novo em questão de segundos. Mudou completamente o paradigma. Todo o seu tempo é pensando em o que eu posso mudar na descrição do meu problema para a IA para ela me retornar um projeto melhor. E não quão rápido eu consigo dar trim offset, sabe? Então, se alguma coisa você torna a vida do profissional arquiteto muito mais razoável. Inclusive muito mais estimulante, né? Exato. Você não é só uma engrenagem numa máquina, ou você não é um peão de fábrica lá da época vitoriana. Você está pensando, você está decidindo estratégia. E se a gente faz a inflexão, então, em vez de gastar só 30% pensando no partido arquitetônico, e se eu gastar 70% do meu tempo? E aí, imagina num coletivo de todo mundo usando esse novo método. O nosso sonho, assim, a nossa grande visão é que
com mais profissionais de qualidade, pensando de maneira estratégica e não sendo apenas operacional, pelo menos na média, o que nós queremos é que a qualidade da produção arquitetônica suba. Você tem o arquiteto realmente tomando decisões, podendo visualizar possibilidades, né? E não ele tendo que decidir rapidamente, vai isso daqui mesmo, senão não dá tempo de eu gerar toda a papelada que eu preciso para esse processo que eu tô tipo agora. Isso. Eu anotei duas coisas que eu acho que são muito interessantes, que tem a ver com isso que você falou do propósito, né? São 2 canais, depois eu vou deixar aqui pro pessoal na descrição, tô até separando aqui, mas tem um estudo de uma menina que ela faz de IA versus humano, no sentido da arquitetura, né? E ela aborda muito essa questão da concepção. Quando a gente olha da produção e tudo mais, a IA faz muito mais, mas ela não entende o como ela faz ainda. Enquanto, quando ela se dedica só à concepção arquitetônica, nesse debate, depois eu deixo o pessoal olhar, a arquitetura do ser humano ela ganha. Mas a IA tem um poder de produção que é onde se ela tiver o input do ser humano, como Tony Stark ali, etc., um Homem de Ferro, ela consegue gerar uma produção que ela não tinha antes. E aí vem um segundo insight, que depois eu vou deixar esse da IA versus ser humano, que é um estudo de fora, e tem um outro que é do escritório Big. O escritório Big tem um documentário deles que eles mostram qual é o processo de criação deles. E aí, quando ele vai fazer um estudo de um terreno, por que ele cobra muito caro por um projeto, por exemplo? Pelo menos na minha análise, tá? Essa aqui é mais uma opinião minha. O cara consegue cobrar $200 mil em um estudo de um projeto, enquanto muita gente cobra muito baixo por uma cadeia de produção. Mas porque ele entrega muito valor da arquitetura. Então, ele consegue pegar um terreno e ele fala, cada arquiteto vai estudar e vai trazer 15, 20 estudos para esse terreno. Logo, ele gasta muito mais energia na concepção, no valor arquitetônico, do que, de fato, um desenho bonito, um grafismo, vamos dizer desse jeito, né? E eu entendo, posso estar, não sei, você pode comentar também, Thomas, o que você acha, mas eu entendo que aí sim a arquitetura generativa, quando ela passar a ser utilizada desta forma, porque hoje ele ainda usa lá, o escritório ainda usa as ferramentas manuais, então ele tem que ter um esforço muito grande ainda, braçal usando as ferramentas. Ainda não é utilizada a arquitetura generativa para gerar esses estudos e tudo mais. Mas existe a intenção disso. Ele ainda não tem a tecnologia disso. Então eu entendo que o caminho, o futuro é esse, entendeu? De usar uma tecnologia igual a da ArchiGen e o cara entende, opa, que é o que você disse aí. Ele exponenciar e falar, cara, olha, eu trouxe aqui para nossa reunião 200 estudos. Dos 200 estudos, esses 3 vai ser melhor para eficiência energética, vai ser melhor para a questão do ser humano que vai utilizar aquele. Aí sim a gente está falando de uma arquitetura. A gente nunca falou de. Tá agora falando de indústria 4.0, mas a gente nunca fala da arquitetura 1, 2, 3, 4, 5.0. Mas eu entendo que a arquitetura aí sim ela está usando a tecnologia para de fato ela ser muito mais produtiva usando o ser humano, vamos dizer assim. E não o contrário. Hoje ainda está muito nessa, vamos fazer um render usando a inteligência artificial. Ainda está muito embrionário, né? Mas eu entendo que a tendência é essa, pelo menos é o que eu estou enxergando. Não sei se você também enxerga desta forma. Essa é a nossa visão. E, assim, né, tipo, inteligência artificial é até curioso, né? Porque, na minha visão, inteligência artificial não tem nada de intelecto humano e sim braço humano, sabe? Ela tá ali para substituir o seu braço, não o seu intelecto. Se ela é capaz de substituir o seu intelecto, quer dizer que você talvez devesse mudar de carreira, buscar alguma outra coisa, porque se você não compete com um computador ao seu raciocínio crítico, aí não faz sentido. Acho legal. E também entender, sempre que entra nessa discussão de ela vai tomar o meu lugar, eu acho que é bem esse exemplo que você deu, né? De tipo, ela vai substituir o que já seria sempre substituível, né? Isso. Assim como todos os processos de evolução tecnológica do ser humano sempre foi isso, né? Foi matar atividades que seja porque eu quero reduzir o esforço físico, ou seja, porque eu quero reduzir o esforço braçal muito repetitivo, né? E acho que a possibilidade que abre, né, de você poder ensaiar inúmeras possibilidades em milésimos de segundo é uma vantagem gigantesca. E aí eu tenho uma
uma dúvida ou uma curiosidade, se você vê isso caminhando também para as outras disciplinas hoje da construção civil, Excelente. porque hoje, assim, o próprio o Revit, quando eu não sei quando que veio essa função, que lançava os pontos, ele começava a gerar alguns layouts. Sei que existe uma coisa bem embrionária de tentar fazer traçados, mas se você acha que também no mercado a tendência é essa, cada vez mais conseguir gerar modelos até para as disciplinas complementares, entendendo o contexto arquitetônico, começar a ter talvez um lançamento, e aí com esse modelo eu consigo gerar os cálculos, depois retroalimentar, e talvez, não sei, no futuro um fluxo até que isso vai vindo compatibilizado. Não sei do mercado, mas eu sei que a ArcGen ela vai fazer isso, né? Tá no nosso roadmap de desenvolvimento, não tão cedo, porque aí é muita coisa para tentar abraçar de desafio, mas a gente entende que precisa fazer os complementares em algum momento, né? Porque um projeto de arquitetura só pela arquitetura, ele não existe, né? Ele não agrega valor algum. Para ele servir de manual de construção, ele precisa da hidráulica, ele precisa da elétrica, do ar-condicionado, luminotécnica, estrutural. Um projeto de arquitetura esvaziado dessas informações, ele não serve. Ele não daria nem para dizer que é um projeto de arquitetura ainda, né? Ele não está no mundo à parte. Aí, de novo, né? Tipo, a ArcGen ela tá fazendo dessa forma, porque é onde o nosso domínio técnico, hoje em dia, consegue fazer. Mas com certeza deveria avançar, o mercado deveria avançar nessas outras disciplinas. E acho que do ponto de vista tecnológico, talvez possa estar sendo ingênuo, tá? Mas a visão atual é que seria mais fácil fazer um generativo de um ar-condicionado ou de um hidráulico ou elétrico do que um de arquitetura. Porque na engenharia, lógico que tem essas partes que você pode ser criativo e tudo mais, especialmente no estrutural, mas ele é muito causa e efeito, ele é muito fórmula. Dado uma situação, eu vou desencadear uma série de outras coisas parametricamente. É sempre causa e efeito, segue uma tabela que joga para outra tabela, que joga para outra norma e você vai fechando e vai amarrando. Então tem menos criatividade. É um processo muito mais complexo, é um algoritmo que tem muito mais pontos e cálculos complicados, só que ele é menos criativo. Então eu não sei nem se a gente precisa de IA para resolver essas coisas. Talvez seja só um processo paramétrico com uma descrição de algoritmo bastante complexo. Por isso que a ArcGen preferiu, tipo, isso foi até estratégico. Vamos resolver a arquitetura primeiro, porque do ponto de vista da IA, do generativo, é muito mais difícil, porque tem que lidar com criatividade. E uma vez que a arquitetura está colocada no lugar, nós entendemos que os complementares é causa e efeito. E até do ponto de vista de negócio, né? Vamos supor assim, a gente vendeu para vários clientes o generativo de arquitetura, e eles já estão utilizando ali só para fazer arquitetura por um bom período. Vamos supor que a gente tem ali uns 50 clientes. De repente a gente chega e fala e eles começam a confiar na nossa solução. A gente conseguiu validação de mercado e validação social. E depois a gente vem e fala, olha, a gente está pensando agora em agregar condicionado, luminotécnico e hidráulica. Você não está mais fazendo uma captação de novo cliente. Não tem ali o marketing que vai qualificar o lead, que vai passar por o funil de vendas, que vai passar pelo ciclo de vendas e de negociação, que vai virar um novo contrato, que ainda pode ter o risco de churn, porque ele não gostou, sei lá, não validou. Quando você já tem clientes no seu portfólio que estão satisfeitos com o produto seu, aí é outra estratégia. É um cross-sell ali, é um upsell. E você já está validado. Então, quando a gente desenvolver uma única vez uma solução de hidráulica, todo o nosso portfólio de clientes já montados até então, que estão fidelizados na arquitetura, já vão falar, cara, legal, se você automatiza para mim a arquitetura e agora você automatiza a hidráulica, não tem por que eu não olhar. Porque o ganho de eficiência está na mesma escala da arquitetura, se não mais. Então, até do ponto de vista de estratégia, é melhor. Depois que a gente fidelizar com algum ponto de lança, a gente começar a trazer as outras. Por isso, de novo, a ArcGen ela vai fazer isso. Essa é uma questão ali de tempo. Não, e tem uma coisa, talvez vire um AECGen, entendeu? AECGen. Pode ser? Pode ser ser um bom nome. É o que eu falo, sem apego, né? A SPB antes chamava JCF, a gente vai entendendo o mercado e vai se moldando ao mercado, porque é assim que funciona. Mas assim, também acho que desse ponto, até uma curiosidade, joguei no Google aqui, a gente escreveu um artigo sobre design generativo em 2020.
Então a gente, pô, foi quando a Autodesk lançou lá no Revit, a gente falou, pô, vamos dar uma olhadinha, porque se os caras estão lançando deve ser alguma coisa interessante e tal, né? E uma coisa que a gente percebe é assim, tem muita gente querendo resolver um problema, né? Então, eu lembro até hoje que eu falo, pessoal, qual é o processo criativo? Porque quando a gente fala de tudo isso, é assim, como é que você cria projeto? Acho que acho que você deve ter esse desafio, né? De entender primeiro assim, me fala seu processo criativo, para entender o que é automatizado e processo do que não é automatizado. Às vezes é um processo de política, às vezes é um processo humano, né? E eu acho que tem esses desafios, né? E aí eu tenho uma pergunta para você dentro disso, né? Porque eu tinha uma visão de design generativo e tinha uma visão do que era arquitetura generativa. E o Jonas fez uma pergunta muito boa com relação à engenharia, né? Porque engenharia, muitas vezes a gente fala, por que engenharia o pessoal ainda não faz no BIM e tudo mais? Ah, porque cada um tem suas objeções, né? Ah, porque demora mais. Ah, porque envolve cálculo, né? A gente trouxe o Cláudio aqui, o Cláudio Puga, para falar sobre estrutura. E assim, cara, o escritório dele tem bastante tempo, eles usam TQS, mas, cara, ele tem toda uma programação interna para desenvolver projetos de estrutura. E ele simplesmente usa Lisp, usa CAD, usa Excel e usa Revit. E ele conseguiu desenhar o workflow dele para as necessidades dele. Então a gente tem percebido que o mercado é assim. Eu até entendo que a profissão arquitetura, a profissão de engenharia, ela está sendo modificada, entendeu? Então, com essa era digital, né? Então, o arquiteto talvez ele tem mais responsabilidades e passa a ter outras que ele não tinha, né? E também elimina aquelas que ele tinha, igual você falou. Pô, eu também, quando eu tava na faculdade, falava, pô, eu não quero ficar fazendo linha, dando offset, cotando, vendo CTB, pô, não estudei 5 anos pra ficar fazendo isso. Eu achava, né, falava, não faz sentido. Aí veio o Revit, veio o ArchiCAD, falei, pô, legal, já eliminei toda essa parte, e aí eu vou discutir outra parte. E aí eu entendi que os departamentos hoje vão entendendo a necessidade do mercado hoje. Então a gente vai criando novos problemas, mas elimina aqueles braçais. Eu acredito que isso já está acontecendo. E aí a pergunta é, dentro de todo esse contexto, quando a gente fala de... Tá excelente como que vocês desenharam como está indo o caminho, né, ali da empresa. E hoje a gente faz isso porque é o que a gente já tem ali de know-how, o mercado tá aceitando e depois a gente pluga os outros. Até porque engenharia é lógica, né? Basicamente, você pega ali é a parte, de fato, ali mais racional do que criativa, igual você colocou, né? Eu queria entender o seguinte, para a parte de engenharia, porque muito aqui a gente está conversando bastante com arquitetura, com arquiteto, com o pessoal que é entusiasta, eu diria ali, de programação e tudo mais, mas também tem a parte que o Jonas também gosta bastante de programação, tem o pessoal de engenharia, né? Dada ao momento de preparo para o mercado, que essa é a minha pergunta, eu queria entender assim, o que essa pessoa tem que ter de habilidade para ela poder, não é só para trabalhar na Arquigen, mas também para trabalhar nesse mercado. Igual eu estou vendo cada empresa tendo a mesma necessidade, mas ainda não está muito claro as habilidades que ela precisa ter, tanto de soft skill quanto também habilidades técnicas, né? Porque ela não vai ter um curso daquilo. Eu percebi que os cursos de arquitetura generativa ou de programação, eu só tinha visto na PUC, né, que lançou um curso de arquitetura generativa, de pós-graduação, e tinha visto em algumas outras fora do Brasil, né? Então, quando a gente fala de preparo, acho que essa é a palavra, né? Como é que esse cara se prepara para trabalhar nesse novo mercado? Porque eu entendo que está surgindo um novo mercado. Tá. Pergunta difícil, hein? Por isso que eu expliquei bastante. Desculpa, mas é que é mega complexo mesmo. Eu acho que tem várias nuances. Mas a recomendação direta que eu daria, independente se você é engenheiro, arquiteto ou advogado ou o que seja, é que no nosso século atual e daqui em diante, eu recomendaria aprender a programar. Nem que você nem venha a utilizar a programação. Mas eu acho que hoje em dia, na nossa geração, saber programar é um diferencial profissional tão importante quanto lá no passado era saber falar uma nova língua como o inglês. Às vezes você se diferenciava no processo seletivo porque você sabia inglês, e o seu inglês era ruim ainda, mas você sabia. O que é importante em saber inglês, né? Hoje em dia, ainda mais que a internet. Um universo inteiro se abre de conhecimento que antes você não tinha. Você pode agora pesquisar um artigo do MIT. Você só vai conseguir ler esse artigo do MIT se souber falar inglês. Ou você vai só conseguir ler um livro de tal pesquisador ou de tal estudioso
porque você sabe uma nova língua. Eu tô falando do inglês, mas podia ser outro, podia ser o francês, tem muita coisa lá na parte da filosofia e tudo mais. Mas um universo inteiro de pensamento e fonte de conhecimento se abre porque eu aprendi uma língua nova. Programação é muito parecido. Um universo inteiro de possibilidades se abre porque eu aprendi a programar, e mais do que isso, porque eu aprendi a pensar de maneira levando em consideração a programação. É a lógica da programação em si te ensina muita coisa. Muda a sua forma de pensar e enxergar o mundo. E um universo de possibilidades que antes você nem sabia que era possível, você fala, cara, por exemplo, aqui dá para eu automatizar um tal processo. Eu vejo até advogado automatizando lista de Excel para o dia a dia dele. Advogado que aprendeu a programar e está ganhando fortunas, assim. Muita coisa se abre quando você aprende a programar. Da mesma forma que muita coisa se abre quando você aprende a falar uma nova língua, como inglês ou outra coisa. Acho que a dica inicial é essa. Sobre soft skills, esse é um tema amplo. Esse eu tenho mais dificuldade em poder responder. Mas eu acho que não necessariamente você precisa desenvolver soft skills, apesar de eu achar que é sempre recomendável. Mas você não acha que como profissional você é obrigado a desenvolver isso, dependendo do que você quer para a carreira. E aí tem os 3 pilares corporativos, né? O estratégico, o tático e o operacional. Se você quer estar só no operacional e você quer ser o especialista, seu desenvolvedor super gênio que não precisa conversar com ninguém, talvez você não precise desenvolver soft skills, apesar de ainda assim ser vantajoso para você. Mas conforme você vai caminhando pro estratégico e pro tático, especialmente no estratégico, é fundamental você ter soft skills. Porque você tem que ter uma visão mais holística e a maior parte do seu tempo está em negociar e agenciar interesses do que de fato pensar numa coisa super complicada e implementar. Quando você sai do chão de fábrica e tem uma visão de cima, a sua habilidade interpessoal é pré-requisito básico. Especialmente quando você está num cargo de liderança, da mesma forma que um programador, a ferramenta dele é o teclado, a ferramenta de um líder é a sua habilidade em comunicação. Se você não tem isso, você não está tecnicamente habilitado para ser um líder ou para estar numa posição de liderança. Então, caso você queira assumir e ir para essa área, você precisa necessariamente ter um soft skills muito, muito elevado. Mas não é pré-requisito, depende do que você quer. Você pode ganhar muito dinheiro como especialista e ser ser um durão ali, não conseguir falar oi para as pessoas. Tem que entender, na verdade, que ambiente ele está inserido. Eu acho que esse é o ponto, né? E tem que ter muito autoconhecimento no final, né? Mais importante do que soft skill é importante autoconhecimento. O que você quer e quem é você como indivíduo. Você não gosta de interação social, você não gosta de lidar com incerteza, você quer fazer sempre a mesma coisa, só que um pouquinho melhor a cada dia, talvez você vale mais a pena aprender uma outra coisa técnica, em vez de investir numa habilidade interpessoal que você, por natureza, tem muita dificuldade e não vai evoluir muito mais do que você já está. Acho que no final do dia é mais importante autoconhecimento do que investir por padrão soft skills. Cara, às vezes um programador não precisa, ele não vai nem conseguir, tipo, ele vai gastar milhares de reais, sei lá quantos anos numa pós-graduação, ou em mentoria não sei o quê, e vai evoluir tipo 10%, porque é o perfil dele, porque é de quem ele é. Ao passo que uma pessoa que está mais propensa já a soft skills vai gastar ali algumas semanas de mentoria e vai evoluir drasticamente, vai evoluir 200%, porque eu tenho mais afinidade. Depende muito, assim. Depende de quem você é e o que você quer para sua vida profissional. Bom, Thomas, então agora pra gente chegar só no finalzinho aqui, queria pedir, a gente sempre pede um comando, um insight ali pro pessoal passar, pra quem tá escutando, qual seria o seu conselho final ali pra eles? Conselho para nova geração é que quando pede um conselho para mim, parece que, cara, quem sou eu para dizer, né, o que as pessoas têm ou não têm que fazer? Vou falar assim, na minha opinião, Isso. se eu tivesse na faculdade agora, eu investiria muito mais em expandir o meu raciocínio crítico e a minha visão de mundo. Ser um questionador, ser uma pessoa muito curiosa, entender que o seu universo não está limitado à arquitetura ou não está limitado à engenharia, mas sim às possibilidades como um todo de sociedade, do que tentar fazer o projeto de arquitetura mais rápido possível, com peso gráfico mais bonito, com render mais bonito.
Eu na faculdade, como eu gastava tempo estudando V-Ray para fazer um render bonito ali para apresentação de projeto. Cara, isso é técnica, sabe? Eu não acho que o profissional do futuro precisa investir tanto ali no operacional. Que nem eu vivo falando dessa questão do operacional, sabe? O operacional, a tecnologia dá um jeito em algum momento, assim. O próprio V-Ray, sabe? Ele leva, sei lá quantas horas eu dediquei para aprender V-Ray. Sei lá quantas horas levava para renderizar uma única imagem. E era impossível gerar um vídeo porque meu computador não dava conta. E agora você tem ali um Lumion da vida que faz isso no estalar de um dedo uma qualidade infinitamente melhor do que eu faria no V-Ray lá na minha época, assim. Chega até a ser frustrante. Então, assim, não acho que você deva se preocupar tanto com a técnica, mas sim com o raciocínio crítico que está por trás e no pensamento contínuo de como que eu posso fazer melhor as coisas. Eu focaria muito mais, de novo, né? Dentro dos 3 pilares, eu focaria mais no tático e no estratégico do que no operacional. Operacional, a tecnologia dá um jeito, assim, de uma forma ou de outra. Achei fenomenal, gostei bastante do seu raciocínio bom. final. É aquilo que você falou, não é uma verdade absoluta, mas é uma opinião pelo que o histórico que você passou. Por isso que a gente sempre dá esses insights, porque é uma experiência se fosse transmitir aquela dica, né, de vida do que você passou. Até porque hoje você para o 3D, abre a IA, fala lá no Veras, lá, me dá 50 opções de render, imagina. Imagina. E aí você não tem que mais gastar tempo com isso, tem que gastar tempo com Partida arquitetônica, uma coisa assim. o projeto eficiente, seja lá o que for. Legal. Thomas, obrigado então. Eu que agradeço aí, gente. Valeu. Muito bom. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo. Por favor, dê 5 estrelas aí no Spotify para ajudar o podcast e compartilhe com algum colega aí que gosta de programação, que gosta de ouvir sobre curiosidades aí da tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Valeu.